Olá, hoje a aula será sobre ferimentos, tá? Qual é a definição de ferimento? Então, ferimento é qualquer rompimento anormal da pele ou superfície do corpo, chama-se de ferimento, tá? A maioria dessas lesões compromete os tecidos moles, então a pele, gordura, e também os músculos, ok? Os ferimentos podem ser ferimento aberto e ferimento fechado. O que seria ferimento aberto? Então, o ferimento aberto é aquele ferimento onde há uma perda da continuidade da superfície cutânea. Então, de certa forma, o quê? Onde há um corte, né? Onde houve aí essa separação, né? Dessa continuidade da pele por conta desse corte. Então, isso chamamos de ferimento aberto. E o ferimento fechado é a lesão do tecido mole que ocorre debaixo da pele, né? É um ferimento onde não há a perda da continuidade da pele. Então, é um ferimento onde não tem o corte, a abertura, ok? Esse chamamos de ferimento fechado, como visto aí na imagem. Nesse caso aqui, nós estamos observando um ferimento por esmagamento, né? Então, é quando a vítima, o membro da vítima sofre um esmagamento e, nesse caso, há uma destruição, uma lesão em várias camadas, tanto em tecidos moles como o esmagamento, né? Então, a trituração dos ossos também. Tá? Então, nesse caso, com certeza, as possibilidades de sangramento externo e interno são cogitados, né? Então, com certeza vai estar presente, tá? E para o
atendimento a esse paciente, a essa vítima, nós devemos o quê? Evitar puxar a vítima se ela estiver debaixo daquele material que está esmagando, então que seja um carro ou qualquer outra estrutura, né? Para essa situação deve ter uma equipe extremamente equipada, não só de resgate, né? Para estar tirando a vítima desse local difícil, mas também a equipe médica e de atendimento pré-hospitalar para já estar aplicando todas as manobras de atendimento, porque é um paciente que vai estar tendo presente aí fratura, sangramento, então várias lesões que ele vai estar apresentando, né? Então, evitar puxar a vítima, controlar o sangramento, imobilizar na suspeita de fratura, fazer a imobilização, nós falaremos aí na sequência sobre isso, e ficar sobre vigia para o possível estado de choque que esse paciente pode evoluir, tá? É uma situação que vai trazer uma angústia tremenda para o paciente, porque de fato ele está ali vendo, né, fora a dor e tudo mais, mas ele observando aquele seu membro totalmente destruído, pode trazer uma situação muito a nível psicológico, né, muito perturbadora, né? Então, o suporte emocional à vítima também é primordial, ok? E a vítima deve ser encaminhada para a unidade hospitalar o mais rápido possível. Como visto, é uma situação onde pode desenvolver uma hemorragia interna, e nós já falamos que hemorragia interna é uma situação que o paciente pode evoluir para choque em questão de minutos. Fraturas, luxações e entorse. Sabemos que o esqueleto humano é a estrutura que dá a sustentação do corpo do paciente. Então, onde sustenta os tecidos, né? Dá toda a estrutura para o indivíduo, né? O ser humano, né? Então, existem diferentes formas e lesões dessa estrutura, né? Então, temos aí a fratura, que é a quebra propriamente dita dos ossos. Temos também o desencaixe das articulações, que é a luxação. E temos aí a distensão dos músculos e dos tendões, né, que é aí o entorse, né? Tem situações que acontece tudo, os três tipos de lesões num único membro, né? Mas é interessante a gente saber e diferenciar essas três lesões. Então, a fratura, né? Então, a gente define fratura como a perda total ou parcial da continuidade do osso, né? Ela pode ser fechada, temos a fratura simples, que é a fratura fechada, ou a fratura exposta, que é a fratura aberta, tá? O que seria a fratura simples? É aquela fratura que não há o rompimento da pele, então ocorre aí a quebra do osso, né? Porém, não teve o rompimento da pele, né? Então, de certa forma, o paciente, o risco de infecção por conta aí de uma exposição não existe nesse caso. Agora, nas fraturas expostas é onde ocorre o rompimento da pele, colocando o paciente aí exposto, né, por conta aí desses tecidos, né, que está aí exposto ao ambiente, ocasionando também o sangramento e o risco de infecção por conta aí dessa exposição. A imobilização provisória é o socorro que deve acontecer. Então, é o tratamento que vai ser feito, é a imobilização provisória, tá? Quando não ocorre, quando não se faz essa imobilização de forma adequada, o paciente vai continuar sentindo dor, né? E podemos ter aí até um membro aí que pode ser perdido por conta aí
da fratura que pode estar comprimindo nervos e artérias, colocando esse membro com pouca perfusão ou com nenhuma perfusão. Então, quando executado corretamente esse tipo de técnica, que é a imobilização provisória, o paciente tem o alívio da dor momentâneo, as lesões dos tecidos, elas diminuem, o sangramento também diminui e também a possibilidade de contaminação, como você vai fazer toda a técnica correta, vai estar protegendo aquela lesão aberta, a contaminação também vai diminuir, de certa forma, né? Você vai estar protegendo, então o risco de contaminação vai estar diminuindo. Então, como é que é feito essa imobilização? Então, a primeira coisa, as roupas da vítima devem ser removidas, né? Então, se conseguir retirar, ok, senão você vai o quê? Vai cortar essa roupa, né? Dessa forma, o socorrista vai estar tendo uma visualização geral da situação e assim aplicando a técnica correta, tá? Então, o que seria? As extremidades, elas devem ser alinhadas, né? E assim a gente tenta o quê? Reduzir essa fratura exposta, né? Principalmente as fraturas expostas. Você não vai tentar reencaixar a fratura. O que você vai fazer é o quê? Alinhar o membro. Dessa forma você vai estar liberando os nervos que poderiam estar comprimindo, vai estar liberando também toda a circulação daquela região, né? Então, de certa forma, fazendo a técnica correta, fazendo essa exposição e esse alinhamento, é a melhor forma de se imobilizar esse membro, ok? Iremos utilizar talas rígidas, podemos improvisar com papelão, madeira ou qualquer outro material que possa ser rígido e alinhado, né? Por exemplo, régua, alguma lasca, né? Algum pedaço aí de madeira, nós iremos ter aí a mesma função, né? Obviamente que dentro de uma ambulância e tudo mais, temos aí as talas provisórias, elas conseguem até ser moldadas aí para aquele membro do paciente. Mas na ausência da mesma, nós utilizamos os improvisos. Os sinais e sintomas, como eu falei, então dor intensa, deformidade grosseira do local e a impossibilidade de movimentação, tá? Então, novamente repetindo, independente de qual for ali a situação, você vai estar considerando como uma fratura e utilizando aí as técnicas de imobilização. O entorse, né, é uma lesão dos tecidos moles, né? Então, geralmente ocorre quando há aí um estiramento repentino e grosseiro, né? Então, quando você torce o pé, por exemplo, onde tem aí uma sobrecarga de peso naquela região e aí acaba lesionando musculatura,
tendões e ligamentos, né? E aí ocorre uma deformação, aquele inchaço, aquela dor também intensa. E a mesma coisa, nós iremos o quê? Utilizar as técnicas de imobilização. Aqui nós estamos vendo uma imagem, né? Com pouco tempo depois, essas colorações arroxeadas aparecem, e elas aparecem em todos esses tipos de ferimento que nós estamos falando aí, né? Fratura, entorse ou luxação pode ocorrer essa coloração arroxeada, que é o hematoma, né? E a dor intensa também, ok? Então, nesse caso, o socorrista ele vai estar evitando a movimentação dessa região, tá? E aplicando aí as técnicas de imobilização também, tá? De fato, só teremos certeza do que se trata após o exame por imagem. Então, por isso que a técnica de imobilização ela vai ser aplicada para ambas as situações, tá? Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre essa técnica de imobilização, tá? Então, se o membro estiver dobrado, o socorrista não poderá imobilizar ele adequadamente. Por isso que, com muito cuidado, o socorrista vai aplicar uma tração manual para endireitar esse membro, né? E dessa forma, fazendo esse alinhamento, a pressão que estava sobre os músculos e os outros tecidos moles vai ser aliviada. E assim, a perfusão daquele membro vai ser retomada, sangramento também vai ser controlado e a dor também vai minimizar, ok? Então, olha só, a tração deve ser aplicada com firmeza, observando o alinhamento do osso até que o membro fique totalmente imobilizado. Se caso, né, muitos podem perguntar, mas por que já não puxa, já não alinha assim, num tranco só, né, num movimento brusco só, por que já não faz o alinhamento? O que acontece pode acontecer, pode fazer isso, é recomendado, quais são os riscos, né? Na verdade, pode até ser feito, porém, o paciente, a vítima, na hora de fazer essa manobra, ele vai sentir uma dor muito forte. Então, por isso que não é muito recomendado. Então, se faz com cautela, com cuidado, para que o paciente aí, a vítima, não sofra com tanta dor. Aqui eu coloquei para vocês algumas imagens, né? Olha só, esse do braço aí, o osso totalmente exposto, aqui no caso uma fratura exposta, né? Dá para ver o osso passando aí da altura da pele. E aí, colocando o alinhamento, fez aí a imobilização, colocou um objeto do lado direito e do lado esquerdo e passou aí, fixou com uma atadura ou tecido, como tá aí nas imagens abaixo, tá fazendo o que? Um improviso, utilizando aí uma superfície, um pedacinho de madeira, utilizando os tecidos aí para fazer a imobilização, ok? Só complementando aqui, no caso de fraturas expostas, onde você, além de se preocupar com o osso em si, você se preocupa com o quê? Com o sangramento, tá? O alinhamento, ele vai ser feito até um determinado ponto. Você não vai pegar o osso, colocar para dentro da pele, recolocar ele no lugar, como eu falei, né? A fratura, na hora de fazer a imobilização, você não vai recolocar o osso ali na altura que ele quebrou, né? Então, realinhar 100% esse osso. Você vai alinhar o membro, respeitando também o limite dessa fratura, ok? Eu vou deixar alguns vídeos linkados aqui da técnica prática de imobilização para que vocês possam assistir e ter aí todo o esclarecimento dessa técnica.